duas pessoas com a mesma característica. Calmo, tranquilo e que inclusive valorizam a sua paz. E isso é bom. Ou seja, a característica clássica do fleumático, que gosta de valorizar a sua paz. Mas a questão é, na hora de ter que tomar a frente, quem toma a frente? É paz ou uma falsa paz? É uma paz ou é uma relação paralisada, sem tomar a frente, tomar, enfim, um passo mais ousado? Fica nesse vídeo que eu vou explicar como é que se dá essa característica de dois temperamentos no mesmo relacionamento e que sim, pode sim manter e achar um equilíbrio nessa caminhada. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Olha, eu tô fazendo uma saga de vídeo aqui, e nessa saga eu tô falando de temperamento com o próprio temperamento. Então eu já fiz colérico com colérico, se você não viu, assista, sanguíneo com sanguíneo, e hoje fleumático com fleumático. Não deixa também de curtir e se inscrever aqui no canal, que vai me ajudar bastante. E eu tô sempre trazendo conteúdos para melhorar a nossa comunicação e comportamento no dia a dia. Mas vamos lá, como é que se dá a característica desse temperamento ali no relacionamento? Como eu falei no início, então, tem paz? Sim, com certeza. A primeira opção do fleumático é fugir de um BO, de um estresse. Então, sim, é como se fosse uma configuração dele, sabe? Evitar problema e começar a gritar e discutir, brigar, enfim. Então, assim, claro, vai ter sim paz. Se uma pessoa que valoriza a paz, se o relacionamento tem dois assim, então vai ter paz. Então, a paz, o silêncio, a tranquilidade, porque é típico você ver, também é uma característica. A pessoa que tem temperamento fleumático, ela também tem até uma tendência de falar mais calmo. Também o tom de voz é mais suave, mais calmo. É aquele tipo de pessoa que você que tá no avião, entendeu? Sentado na janela, pegando fogo, e aí no motor, ele vai chamar a aeromoça, opa, tudo bom? Tá pegando fogo aqui no motor do avião? Um copo d'água, por favor. Fleumático, é clássico. Então, assim, vai ter paz ali sim. Né? Então vai ter a paciência de não estar cobrando, porque ele não tem essa característica de ficar cobrando. Tem aquela coisa da cumplicidade, de só um olhar o outro já entende mais ou menos o que o outro tá pensando, tá sentindo, o que o outro quer. Então vai ter essa. Exatamente isso. Eu chamo de até, eu coloquei como ponto aqui na minha cola, né, uma conexão silenciosa. Né? No olhar já vai ter o respeito ali. Né? E com relação à decisão, só depois de um tempo. Porque vai um esperar o outro tomar a decisão. Então não pode escolher você e tal. Até aqui tá ok. Eles vão se entender. Até aqui tá tudo ok. Eles estão tá combinando. Entendeu? A tranquilidade de um. Ambos gostam de ficar ali na zona de conforto, fazendo coisas que são mais previsíveis, que eles estão acostumados. Entendeu? Tendo uma conversa com a mesma vibe, de ser mais tranquilo de ouvir e tal. Pronto. Até aí, tudo certo. Agora, a questão é quando eu inverto tudo o que eu estava falando. Como assim? Eu falei no início do vídeo, na introdução do vídeo, né? A força que eles têm, ou seja, é uma característica boa, positiva que eles têm, que pode virar desafio. Então, como eu falei, tem paz, claro. Mas por quê? Porque na maioria das vezes também evita lidar com alguns conflitos. E quando a gente não lida com alguns conflitos, a gente não conserta, não acerta algumas coisas. E isso em todas, não só relacionamento, na vida toda, trabalho, enfim, equipe. Então, esse já seria já o primeiro ponto. Então, tem paz? Tem, mas ela tá com um tempo de validade. Porque, como você. É característica deles ficar fugindo de conflito, não tem esse tipo de conversa. A questão da decisão, como eu falei também, o outro ponto. Então, é bom que, por um lado, não, você pode escolher, tá tranquilo. Não, vê o que você acha melhor e tal. Mas isso vira cobrança. Como assim cobrança? Porque sobrecarrega o outro. Mas sempre eu que tenho que tomar frente, sempre eu que tenho que estar decidindo. Ou então sempre eu que tenho que me posicionar com algumas opiniões de outras pessoas de fora e tal. Porque às vezes as pessoas são meio intrometidas e tal. E aí o fleumático fica, pô, caraca, decepcionar a pessoa, vou, caraca. Só que aí o que acontece? Sobra pro outro. É capaz até do próprio fleumático, uma característica dele ficar mal com o próprio cônjuge do que com as pessoas de fora. Com medo de desagradar, do que as pessoas vão achar e de arrumar problema. Então, ou seja, essa decisão que vira indecisão é complicada porque alguém vai ter que pegar a frente. Então, um fica sobrecarregando o outro, jogando o outro porque precisa tomar uma decisão de fazer algo. A questão também
da cumplicidade sem cobrança é uma questão que pode virar acomodação. Então, não tem muita cobrança, não tem, tem aquela tranquilidade de esperar o tempo e tal, só que na medida que você também não cobra, isso vai virando cômodo. Então você se acostuma com algumas coisas que você precisava que o outro melhorasse e vice-versa. O outro também se acostuma com coisas que precisava que ele melhorasse. Então, a graça do lance dos temperamentos é esse. É porque os pontos positivos, eles podem ter ali o seu peso, né? Então, indo nos opostos, como eu já falei, né? O sanguíneo que tem muita leveza, alegria, né? O melancólico que é o seu oposto, o sanguíneo é extremamente superficial, tem dificuldade de focar, de se conectar ali mesmo e ficar ser profundo com o que ele está lidando, ele tende a ser superficial, até em estudo, tudo. O melancólico não, ele já tem essa característica de ser profundo ali, de fazer, de ser detalhista, mas em compensação o melancólico guarda muito as suas emoções, enquanto o sanguíneo é um pouco mais leve nisso. Então, assim, sabe, é bom ter a leveza do sanguíneo? Equilíbrio. É bom ser profundo que nem o melancólico? Sim, desde que você não fique ruminando. Então é bom ter a paz do fleumático? Maravilhoso. Desde que isso não vire acomodação. Tua paz não pode ser totalmente a prioridade. Infelizmente, a paz ela tem que ser, às vezes, comprometida. Você tem que se posicionar, você tem que falar. Tem que haver o conflito. E por fim, como eu até falei também sobre a conexão silenciosa que eles têm já de um entender o outro e tal, essa questão de cair na rotina, como é que você alinha ali? Ou seja, você já se conhece pelo olhar, você já tem a vibe da rotina e tal, mas como é que você senta para alinhar os sentimentos? Sabe? Porque por mais que você entende pelo olhar, precisa ter a conversa. Então, aí o peso começa a aumentar na balança. Bem simples aqui, direto ao ponto. A questão é: os dois não gostam de tomar às vezes frente, alguma decisão, porque na maioria das vezes fica indeciso e tal. Cara, tem que revezar. Uma semana um toma decisão, outra semana outro toma decisão. Cara, coroa e vamos. É bom que, de qualquer forma, tá acordado. Uma vez que tá acordado, não vai sobrecarregar ninguém, porque vai ser dividido. E também vocês vão estar treinando essa questão de posicionar, de tomar frente, de tomar posições e decisão. Outra coisa é sentar para compartilhar e conversar os sentimentos. Porque o fleumático tem essa questão de ficar muito dentro e não expor muito os seus sentimentos. Medo de incomodar, medo de arrumar problema, enfim. E aí, como o fleumático já tem uma capacidade, uma facilidade de ficar calado, de ouvir, então imagine dois assim. Ou seja, é preciso então trazer um pouco afora, compartilhar sentimentos, compartilhar o que tá sentindo durante a semana. Porque às vezes tem dias que a gente tá desanimado, tem dia que a gente não tá bem, acontece, faz parte e tal. Mas é bom estar conversando e colocando para fora para alinhar. Então, esse é um exercício também, assim, excelente. Praticamente, se não colocar essas coisas em práticas e tal, vai sobrecarregar o relacionamento, porque vai começar a virar incêndio. E por fim, é bom escolher propositalmente algumas coisas que sejam difíceis e muito ruins para você ter que tomar decisão. Coisas que saem da sua previsibilidade, que saia da sua rotina, da sua zona de conforto. Escolher algumas coisas que sejam um pouco ousadas para você estar fazendo. Às vezes é mudar de algum local, às vezes é falar alguma coisa com alguém que precisava falar, que magoou e tal, que já aguarda muito tempo. Enfim, não sei, trocar de ambiente, não sei. Mas assim, é bom fazer algumas coisas que saem do seu previsível para você fugir propositalmente da zona de conforto, que é muito complicado quando a gente só fica na zona de conforto. Porque a gente fica muito refém do cérebro. O nosso cérebro que toma as atitudes por nós. Não é a gente que está no controle fazendo a nossa gestão, sendo protagonista da nossa própria história. O cérebro toma atitude. Então, uns exemplos muito simples. A alimentação, exercício e tal. Então, tipo, se você não toma atitude, o seu cérebro vai tomar, não, fica em casa e tal. E é isso, entendeu? Você vai tomando atitude por você e depois você fica, poxa, eu deveria fazer aquilo dali. Poxa, eu poderia ter melhorado naquilo dali. Mas como a gente não tem o nosso eu, ele acaba não tendo essa força, então a gente fica refém da rotina e da zona de conforto. E o cérebro é excelente para fazer isso,
quer economizar energia, entendeu? Então, não vai malhar não, calma aí, pô, trabalhou pra caraca, pra que isso? Entendeu? Não precisa se privar de comer isso não, pô. Trabalhou pra caraca, tu merece, pô. Então, essa é a brincadeira entre o cérebro ali e a alma, vamos dizer assim, né? Onde a gente tem que lutar ali com o nosso eu. Por fim, fleumático. Às vezes o silêncio não é paz e pelo contrário. As guerras às vezes precisam ser travadas e posicionamentos precisam ser tomados. Independente do que você pensa, ao contrário de querer ficar na sua zona de conforto e priorizar a sua paz, ok? Olha, se você gostaria de conhecer a minha mentoria, eu vou fazer o seguinte. Eu sempre deixo aqui nos meus vídeos, aqui na descrição do vídeo, um link para você fazer um teste de temperamento, para você descobrir seu temperamento, temperamento do seu cônjuge. Na verdade, eu deixo dois, porque eu deixo também para criança, lembrando que a criança é 7 anos em diante, tá? Então eu vou deixar aqui também. No final tem meu contato. Se você quiser conhecer como é que eu faço, eu uso 4 pilares, não só o temperamento, mas eu também uso você tem o ciclo de 7 anos, isso inclusive também abrangendo a criança, tá? Porque eu também dou ênfase para a criança. Usa as 5 linguagens do amor e fecha com a trilha de tempo para fazer uma gestão do tempo. Então, se você gostaria de saber mais, no final do questionário, o questionário é gratuito, tá? No final do questionário tem meu contato e a gente pode conversar lá e eu te explico passo a passo de tudo que rola. Enfim, a gente pode trocar uma ideia para alinhar a comunicação, alinhar a rotina, alinhar as emoções, porque esses 4 pilares eles vão abranger exatamente tudo isso, tá? Não deixe de curtir o vídeo, se inscreva no canal, compartilha aqui, deixa aqui os seus comentários o que você achou, eu sempre respondo todo mundo. Se você tiver uma sugestão de vídeo, também pode deixar aqui. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui, que eu tô sempre respondendo todo mundo, tá? E até o próximo vídeo.